tarde. Hoje é sexta-feira, 12 de maio de 2017. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV. Eu sou o professor Arthur Vieira de Moraes. É um prazer bater esse papo com você mais uma vez. Daqui a pouco eu vou conversar com a Joana Silva. Você vai entender como é feito um laudo de avaliação de um imóvel de um fundo imobiliário. O tema é só um pouquinho polêmico, né? Coisa que cotista discute o tempo todo, passa uma rodada inteira de chopp discutindo. Você vai entender no detalhe, daqui a pouquinho. Como de costume, eu vou dar os dados da semana, os fatos da semana, e já já a gente começa a conversar com a Joana sobre esse tema super importante e que eu sei que é super polêmico. Vai ser uma aula de valuation ao vivo aqui, eu estou muito empolgado com essa oportunidade de levar esse tema para você. Então vamos lá, falando dos fatos que saíram essa semana, o Senesp, o CNES 11, anunciou, é administrado pelo BTG Pactual, né? Anunciou rescisão de contrato de locação, infelizmente. A Fidelity processadora vai devolver parte do primeiro andar e do quarto andar do bloco D em setembro desse ano. Então, se for confirmada mesmo essa saída, a vacância do imóvel vai chegar a 42%. Um outro fato divulgado aí essa semana, tanto o HGBS, o Redding Grifo Brasil Shopping, e o Recebíveis Imobiliários, dois fundos da mesma administradora, que é o CSHG, fala a respeito daquele CRI Goiabeiras, né? A gente vai até voltar a falar disso numa próxima entrevista. Aquele CRI que tem dado dor de cabeça faz tempo, teve uma nova rodada aí na Justiça, uma nova decisão judicial. O TJSP determinou a penhora de 419 matrículas aí dos imóveis do shopping e 30% das receitas de aluguel. Então, com isso pode comprometer o fluxo de renda desse CRI. Ainda não sabe exatamente como, o fato relevante não chega a esses detalhes. Certamente o administrador vai dar mais detalhes ao longo do tempo. Sabe, isso ainda está na Justiça, recurso daqui, recurso de lá, muita coisa ainda vai acontecer, mas está aí avisado para você que é cotista desse fundo, mais um andamento deste processo, dos dois fundos, né? E um outro fato aqui da semana, o fundo Torre Norte, esse aí, por sua vez, anunciou contratos de locação. Então, o 11º e o 12º andares do Torre Norte foram locados por 15 anos e o 36º andar foi locado por 6 anos. Não sabe exatamente quem são os locatários, né? Não tem todo esse nível de detalhe. Essas locações representam 8,45% da área total do imóvel e a vacância do edifício deve ficar, então, em 35,5% depois dessas novas locações. E antes de começar o nosso papo, eu quero falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso esse que é todo online, eu gravei aqui em parceria com o Infomoney Educação. Para você que se interessa em fundo imobiliário, não investe ainda? Aprenda antes de investir. Já investe? Conheça melhor aquilo em que você investe. Então esse curso ele tem mais ou menos 9 horas de duração ao todo, e ele é todo online, você tem 12 meses para concluir esse curso, e ele está dividido em 4 módulos. Você vai conhecer a estrutura jurídica de um fundo imobiliário, vai entender como eles funcionam, vai aprender a escolher o seu portfólio de acordo com o seu perfil, fazer a gestão do seu portfólio e depois toda a parte tributária, como que você faz para apurar lucro, recolher imposto de renda e fazer a declaração do imposto de renda lá com o leão. Então eu vou te mostrar aqui como chegar até ele na página do Infomoney. Está lá no ar o site do Infomoney, ó. Clicando aqui em menu, você vai lá em cursos. Vai abrir uma página com diversos cursos do Infomoney Educação. E mais embaixo aqui você vai encontrar o nosso curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Clicou aqui em Saiba Mais. E aí tem todas as informações, como faz para comprar, como que você pode assistir. Assiste no celular, na sua TV, se tiver internet, aonde você quiser. Tá legal? Esse era o meu recado. Quero dizer também, ó, antes de eu conversar aqui com a Joana, quero bater um papo com você também. Me encontra lá no Facebook, na minha página do Facebook, facebook.com/Arthur V. Moraes. Você vai encontrar a página do professor Arthur Vieira de Moraes. Quero saber o que você achou desse programa, deixa lá um recadinho pra gente, vamos bater um papo, tá legal? Muito bem, hora de falar aqui com a Joana Mato Silva. Joana Silva, muito obrigado por ter vindo, Joana. Obrigada.
Ainda mais para trazer esclarecimentos sobre um tema tão importante e tão difícil mesmo, né? Verdade. Muito legal você ter vindo. Muito obrigado, viu? Obrigada pela oportunidade. A Joana tem uma tremenda experiência nessa área de avaliação de imóveis, né? Sim. Conta um pouquinho dessa sua trajetória aí, todo o seu conhecimento do mercado imobiliário. Bom, eu comecei a trabalhar com avaliações, eu sou formada em arquitetura e me apaixonei pelo mercado imobiliário a partir do momento em que eu estava buscando uma outra oportunidade dentro da minha profissão. Meu primeiro emprego foi em 2002, por aí, então desde então trabalhando com avaliação, passando pela área comercial também, já trabalhei com tenant rep, já trabalhei em incorporadora e voltei nesses últimos anos a trabalhar com avaliação. Então realmente aí eu consegui cobrir aí dentro da matéria de avaliação uma série de experiências que agregaram dentro do meu trabalho. E acho que a novidade nessa segunda experiência com avaliação foi a chegada dos fundos imobiliários ao mercado, né? Com certeza. Na sua primeira experiência ainda não existia essa... Não existia. Muito realmente. legal. E mudou? Mudou porque eu acho que a vinda dos fundos imobiliários obrigou, né, com que as empresas tivessem uma postura com relação aos laudos de avaliação que antes não era muito prestado atenção. Então, eu acho que a governança, toda essa questão que envolve a fundamentação do laudo, a qualidade do profissional que está ali analisando o imóvel, Sim. isso é fundamental para um bom trabalho. Você traz um nível de profissionalização muito mais alto para o mercado. Com certeza. Né? Que legal isso, né? Bom, começando a falar da avaliação. Tema. Quais são as formas aceitas pela CVM para fazer uma avaliação de imóvel? Tá. Realmente, assim, pela instrução da CVM, ela não indica uma forma, um método específico. Ela indica, na verdade, a instrução da norma contábil, né, o CPC 28, que fala sobre imóveis para investimento e realmente falando sobre o valor justo que pode ser apurado pelo comparativo ou pelo fluxo de caixa direto. Né? Dentro da metodologia de comparativo, você precisa ter uma série de questões aí alcançadas para você poder ter uma fundamentação suficiente, porque além de tudo isso, o avaliador precisa estar dentro da norma brasileira de avaliação, né? A NBR 14.653. E, além de tudo, como eu sou uma certificada, né, pela RICS, a gente também precisa estar dentro das normas éticas que esse instituto ele ensina para a gente. Né? Então, realmente, voltando um pouco à pergunta com relação ao método, eu diria que o comparativo realmente seria o método mais indicado se a gente tivesse um número de informações suficiente para trabalhar isso dentro de uma fundamentação aceitável. Né? Por que o fluxo de caixa seria o mais utilizado nessa questão? Porque ele reflete um pouco mais a qualidade, enfim, do ativo, a performance dele com relação aos contratos de arrendamento que estão atrelados a esse imóvel. Então, pela normativa contábil, ele fala sobre o comparativo e logo em seguida, se você não conseguir cumprir todas as exigências para um comparativo, deve ser usado o fluxo de caixa. E aí, por isso, ele é o mais utilizado, mas não é só no Brasil, né? Acho que ele é mais utilizado praticamente no mundo todo, o desconto de fluxo de caixa. Sim. Lá fora, eu já tive a oportunidade de participar de algumas avaliações e realmente o fluxo de caixa, ele é o mais aceito, né? O comparativo, ele serve para você ter premissas dentro desse fluxo de caixa que estejam mais fundamentadas, mas no final das contas o que vai contar mesmo é o valor do fluxo de caixa. Se você não sabe o que é um fluxo de caixa descontado, não se preocupe que já a Joana vai explicar passo a passo para você. Tem até um quadrinho aqui para deixar tudo muito claro. Fica aí que você vai aprender muita coisa hoje, não é? Bom, seguindo o nosso roteirinho aqui, o desconto de fluxo de caixa. A gente já vai colocar na tela um modelo para você entender, mas
projetar uma série de fluxos explícitos, depois projetar lá um valor terminal ou um valor de perpetuidade e trazer tudo isso a valor presente por uma taxa de desconto. Sim. São coisas bastante complexas, bastante subjetivas, né? Alguma dessas variáveis é mais importante ou o conjunto da obra é o mais importante? Eu diria que, assim, como avaliadora, eu acho que o conjunto das premissas, a fundamentação que você tem com relação às premissas seria o mais importante, né? Óbvio que existem algumas premissas que são mais relevantes, por exemplo, se você vai apurar um valor de locação desse fluxo de caixa, a taxa de desconto, o cap rate que foi usado, quais são as premissas de renovação desses contratos, se elas estão otimistas ou se elas estão ajustadas realmente à realidade de mercado. Mas eu diria que para analisar realmente uma avaliação, você precisa olhar as premissas como um todo, né? Vamos pôr na tela, Matheus, por favor. Para você que nunca ouviu falar de um desconto de fluxo de caixa, a gente tem entradas, né, Joana? Então, Isso. Contratos aqui, receitas são as entradas, tem custos, Sim. Condomínio, investimento, tudo mais, IPTU. Então, receitas menos despesas, me sobra um fluxo aqui, correto? Isso. Esse fluxo eu projeto 10 anos para frente. Normalmente se projeta há 10 anos. Exceções, por exemplo, contratos de build to suit ou contratos atípicos que têm um prazo maior do que 10 anos, a sugestão é que seja feito pelo menos um ciclo a mercado. Certo. Então, por exemplo, um contrato de 15 anos, eu posso projetar isso em 10 anos e colocar mais 5 anos de mercado para poder realmente trazer informações sobre o mercado e não ficar atrelado apenas ao contrato. Porque senão você avaliaria o contrato e não o imóvel nesse exemplo, Isso. né? E aí, continuando aqui, tendo um fluxo todo que foi estimado por 10 anos, ano 1, ano 2, ano 3, estimei o fluxo, né, que sobrou entre receitas e despesas. Tudo isso vai ser descontado, vai ser trazido ao valor presente por uma determinada taxa de juros. Esse fluxo explícito e mais um último fluxo. Que fluxo é esse, Joana? Na verdade, a gente chama de perpetuidade, né? Seria uma simulação da venda desse ativo. Então, a gente pega o fluxo do último ano, a receita do último ano, desconta as despesas, onde eu vou ter ali a minha receita líquida, e aplica um cap rate, que seria mais ou menos como se eu estivesse simulando, olha, eu comprei esse ativo agora para investimento, eu vou performar ele durante esse período do fluxo e ao final eu vou vendê-lo, trazer isso a valor presente. Então, esse 11º ano seria representado como um resale, uma revenda desse ativo. Certo. Tá? E ele serve realmente para a gente poder ter a avaliação do imóvel como que ele seria hoje. E aí, depois disso tudo, eu vou estimar uma taxa de juros. Isso. E então vou descontar, vou dividir todos esses fluxos mais o último fluxo por essa taxa de juros que foi definida e encontro o valor presente líquido deste ativo. Isso. Essa taxa, que é a taxa de desconto desse fluxo, né, eu trabalho com duas taxas, a taxa de desconto e o cap rate. Né? A taxa de desconto, na verdade, seria na verdade, o quanto de retorno, né, o que o investidor gostaria de ter com relação àquele ativo. Enfim, tem muitas análises com relação a quanto que essa taxa de desconto deve ser precificada, se é Selic, se é um CDI ou se é um retorno que ele tem sobre alguns investimentos, né? E o cap rate, na verdade, é realmente para representar esse valor de venda, que seria o retorno direto ali sobre a receita do ativo. Cap rate, para você que investe em fundo imobiliário, você está mais habituado a escutar o termo dividend yield. E é a mesma coisa. Yes. Quer dizer, eu pago tanto por um fundo imobiliário e acredito que ele vai me pagar rendimentos mensais de um outro tanto. Quanto que esses rendimentos me dão percentualmente ao ano. Isso é o dividend yield. No mercado imobiliário, no mundo dos imóveis, é chamado de cap rate. É exatamente a mesma medida, né? É uma taxa de capitalização sobre as suas receitas, né? Quer ver, a gente tem mais um exemplo agora no Excel aqui, ó.
Agora, ó, a gente está estimando aqui, receita. Receita dos anos é de R$100, que seja, R$100.000. Mas tem uma despesa, ano a ano, de 20. Então, o que sobra aqui de fluxo estimado? 80 por ano. Mais o fluxo terminal, certo? Vai me corrigindo aí, hein, Joana? Isso mesmo, não, tá certo. Na verdade, ali naquela célula onde está escrito terminal, seria ali o valor do fluxo, né? E aplicado o cap rate para simular a venda, o valor de venda ao final do meu fluxo. Esse cap rate que você estimou em 7 aqui. Isso. Ou seja, eu tô entendendo que ao vender o imóvel, a pessoa que me comprar esse imóvel, ele vai, independente do valor que ele pagar, as rendas que o imóvel vão gerar, vão entregar para ele 7% ao ano. Isso. Ou então o que eu esperaria de retorno em cima daquele investimento. Certo. Né? Então, normalmente a gente coloca um cap rate menor do que a taxa de desconto. Por quê? Quem está comprando um imóvel para investir, na verdade, ele espera um ganho em cima daquilo que foi investido. Uhum. E se espera que o comprador desse imóvel mantenha o imóvel atualizado e competitivo para que, ao final disso, ele esteja com uma performance maior. Uhum. Por isso que a gente representa o cap rate um pouco menor do que a taxa de desconto. Porque se fosse igual, a taxa de desconto é o custo de oportunidade, é o ativo livre de risco. Se fosse igual, eu deixaria meu dinheiro no ativo livre de risco e não compraria o imóvel. Não seria um ativo em que você estivesse esperando um retorno maior. Sim. Né? Então, dependendo do ativo, isso pode variar de 1 ponto, meio ponto, 2 pontos percentuais, depende inclusive do mercado em que ele está inserido e de toda a análise que a gente faz do futuro. Então, novos concorrentes, como é que vai estar a projeção de vacância ao final desse fluxo, enfim, tudo que se espera de um ativo dentro desse período de 10 ou 15 anos. Então, tudo isso, pode pôr na tela de novo, Fábio. Tudo isso estimado, aqui ó, todo o fluxo estimado mais o fluxo terminal, está sendo trazido ao valor presente por uma taxa de 8% ao ano. Por quê? Porque é o exemplo que a gente está dando aqui, tá? Nada muito fundamentado. Então, quando eu divido esses fluxos aqui, eu trago ao valor presente pela taxa de juros, esse é o fluxo descontado. Esse é o fluxo descontado. A soma desses fluxos descontados daria o valor presente líquido desse ativo. Isso. Aí aqui, então, a partir de agora, você vai para o relatório do laudo de avaliação e fala, esse ativo vale 1.066.000. É claro que, assim, no dia a dia, né, na avaliação mesmo, tem uma série de premissas, né? Que a gente vai até falar em mais detalhes e mostrar na tela, inclusive. Mas, realmente, o início todo do processo de avaliação, que eu acho que é importante também a gente pontuar, além só do cálculo, existe toda a análise do ativo antes de se colocar dentro do modelo de fluxo de caixa. Então, a gente vai até o imóvel, faz toda a vistoria, faz uma vistoria na região também, busca imóveis que sejam comparáveis a esse imóvel para analisar o valor de locação. Aí é feito toda a análise com relação ao mercado em que ele está inserido, ao produto dele em si, se ele é competitivo, se ele é um ativo atrativo, né, ao mercado, quais são as competências, né, que ele teria para atrair contratos bons, né? A gente estava falando agora há pouco, né? Não é um modelo que diz quanto vale, né? Não é simplesmente ter uma planilhinha e colocar uns números lá. Tem todo um estado da arte, né, do avaliador de conhecer o mercado imobiliário e saber diferenciar um imóvel do outro, né? É o que eu falo, assim, a avaliação, ela tem uma parte técnica muito importante que ela precisa ser observada, mas no meu ponto de vista, a avaliação ela é 30% teoria e o resto é experiência de mercado, é a capacidade que o avaliador tem de analisar as premissas e de comparar e entender as relações entre essas premissas. Eu acho que é muito importante o trabalho de campo, né, e a experiência em si. Né? Quem está lá por trás daquele computador imputando os números, né? Porque aqui, pode pôr na tela de novo a planilha, por favor. Queria mostrar aqui, por exemplo, a influência de uma taxa de desconto. Se ao invés de estimar 8%, eu estimar que o desconto vai ser de 6%, olha o que vai acontecer com o valor presente líquido aqui, ó. Eu vou mudar essa taxa de 8 para 6.
O imóvel, então, que estava avaliado em 1,060, agora está avaliado em 1,200, porque eu mudei um único fator de todo esse conjunto agora, da obra. Agora muda o cap rate, põe 5%. Olha só. Então, 1 ponto percentual a diferença que deu. Nesse modelo, essas taxas, claro que é um modelo mais simplificado, mas essas taxas elas têm um impacto grande com relação ao valor do ativo. Também o valor terminal aqui que eu for estimar, certo? Isso. Se eu fizer uma mudança aqui, bom, é que ele está mudando de acordo com o cap rate final, é isso que a gente acabou de fazer, né? Isso, e os fluxos explícitos, né? Se eu começar a diminuir eles aqui, eles vão mudar também. Sim. Olha lá. Claro que nesse modelo, você já vê que tem algo muito errado, porque os fluxos não vão ser iguais ao longo dos anos. Né? Então, cada mudança lá vai trazer uma diferença para o valor do ativo em si, né? Naquela planilha de detalhamento, ele ilustra bem a... Quer mostrar ela já? Vamos. Então... Não sei se... Vamos lá, vou mostrar ela por partes, porque para ficar melhor no enquadramento. Então aqui você está detalhando as receitas. Isso, essa planilha tem um pouco mais de detalhe, então o que a gente representou? A receita potencial e a receita efetiva. A diferença dela é o que eu vou ter de vacância dentro do meu ativo, né? Então, nessa representação, por exemplo, seria um ativo que acabou de entrar no mercado e vai ser absorvido. Então, no primeiro ano, ele representa aí uma vacância de 90%. Na receita. Aí você vê até que ali ao final do fluxo, você tem ali um fluxo negativo de menos 18 mil, porque você tem uma série de despesas que você paga sobre os espaços vagos, né? Aí no segundo ano ele já tem uma performance um pouco melhor, terceiro ano ele já vai maturando, que é quando a gente fala que um ativo, uma absorção saudável de um ativo é entre 2, 3 anos para ele poder maturar, né? E aí tá dentro de uma vacância estrutural entre 5% e 10%, tá? E aí ao longo do fluxo a gente vai simulando aí como se ele tivesse essas absorções, né, do mercado. Então terminou o contrato, aí alguns contratos são renovados, outros não. Tem a revisional do terceiro ano, que pode trazer algum impacto para ele, tem o fluxo, né? Isso é uma outra premissa também que pode ser trabalhada, né, dependendo do modelo. Então, aí ao longo da vida do ativo, a receita dele não é flat, né? Você pode notar aqui, ó, você que está assistindo, ela projetou, claro, é só um exemplo, mas receita, hein? Não é nem o valor operacional, né? O resultado operacional. A receita é 10 num ano, é 60 no segundo, é 90 no terceiro, chega no ápice no quarto, depois cai um pouco no quinto. Então, as coisas mudam, né? Vai tendo renegociação, a receita lá não vai ser flat, como você disse aqui. E aí depois as despesas, né? E aí as despesas, quando a gente, despesas com IPTU, condomínio e outras despesas que são atreladas à operação, a gente considera que elas entram quando o imóvel está vago. Então, por exemplo, um espaço como se você estivesse alugando o seu apartamento. Se ele está desocupado, você vai ter que pagar o IPTU e o condomínio. Sim. Quando ele ocupa, quem for o inquilino é responsável pelo IPTU e pelo condomínio, isso sai do seu fluxo. Certo. Né? E aí a gente tem as outras despesas com comercialização e uma outra despesa que é bem, na verdade, eu não chamaria de despesa, eu chamaria de uma reserva, que é importante considerar isso no fluxo, que seria o fundo de reposição do ativo, né? Que ele proporciona uma receita e um colchão para o investidor para possíveis atualizações e questões que ele precisa arrumar para transformar o ativo dele, deixar ele sempre como é que fala? Competitivo, Competitivo, né? Isso mesmo. Ou seja, se não foi projetado ao longo do fluxo essas despesas com manutenção, colocar um cap rate competitivo ao final do fluxo é uma mera ficção. Sim. Porque senão, naturalmente, o imóvel vai se deteriorando, vai perdendo atratividade. Com certeza. Então, se eu pego um laudo de avaliação, ninguém fez essa projeção, olha, vai ter que fazer manutenção e é constante. Sim. Você estava me explicando agora há pouco, não é no terceiro ou no quarto ano, é
constante. É constante. Se isso não foi projetado, na hora de projetar o valor terminal, ele tem que ser um valor baixo, porque esse imóvel ele não é competitivo. Ele só mantém atratividade se ele foi feita a manutenção ao longo da vida dele, né? Sim, e uma outra questão também é você não levar um susto, né, no meio do caminho. Se você tá olhando o teu fluxo financeiro sobre o investimento que você fez, e aí de uma hora para outra surge uma reforma ou uma atualização que você precisa fazer porque o seu ativo está se tornando um ativo obsoleto, realmente isso impacta muito na operação, no fluxo de caixa, no valor do ativo. Então, você tirar ele de forma... tentar adivinhar quando que vai ser esse impacto. Quando que vai ser, fica um pouco difícil. Então, é mais prudente ou aconselhável assim. Realmente você ter isso já considerado no seu fluxo flat, né? Então, você estimou receitas, estimou as despesas. Você está me falando agora há pouco das despesas comerciais, falou um negócio bem bacana, né? Aqui, onde tem uma vacância que começa a acontecer, a despesa não é exatamente no momento da vacância, né? Não. Nesse quinto ano, o que aconteceu? Os contratos que foram feitos no primeiro ano, eles normalmente o padrão de contrato são 5 anos, né? Dependendo da negociação. Se o contrato Mas típico, enfim, o mais comum são contratos de 5 anos. Então, o que aconteceu? No ano 4, a gente estava com uma vacância bem baixa. Tá aqui, ó. Zero, na verdade, estimado. Isso, zero. E aí, o que eu estou dizendo aí? Que, na verdade, no ano seguinte eu vou ter uma vacância de 10%, porque provavelmente algum daqueles contratos não foi renegociado, não foi renovado. Então, é como se eu não tenho atividade comercial, eu simplesmente perdi um contrato. Então, eu não considero a comissão. Só quando, então, foi feita a recolocação, aí teria o custo comercial e da despesa comercial da recolocação. É o que a gente vê aí no 6º ano, aqui, ó. Que aí é quando a gente tem a diminuição dos 10% para os 5%, que aí eu conto a minha comissão dentro desses 5%. E aí no 7º ano zerou novamente a vacância, houve mais uma vez uma despesa comercial. Isso mesmo. Ou seja, são esses detalhes, né, que na verdade num laudo de fato o detalhamento chega a ser até maior, né? Sim. Mas são esses detalhes que é importante o investidor perceber a diferença de um laudo bem feito de um laudo simplesmente estimado ou aquele que o modelo disse. O modelo não diz, né? O modelo faz as continhas, mas quem pensa é o avaliador. É muito importante saber quem que está ali por trás fazendo análise da avaliação, né? Esse fluxo também ele é bom porque esse esquema que a gente fez para ilustrar também um pouco os impactos no valor de avaliação. Então, o fluxo de caixa ele é mais sensível ao humor do mercado. Então, por exemplo, se eu tenho um ativo que acabou de entrar no mercado, que está deteriorado e que ele precisa conceder muita vacância, muita carência ou allowance ou outras questões que envolvem a contratação, a estratégia de comercialização daquele ativo, isso impacta bastante. Eu faço um contrato de 15 anos, mas eu dei 2 anos de graça, vamos dizer assim. Isso tem que estar estimado no fluxo. Isso entra na conta como uma receita que não entrou, né? Na verdade, a gente não considera despesa com IPTU e condomínio, né? Certo. Porque isso é dependendo da negociação, mas o normal seria não pagar apenas a locação, mas condomínio e IPTU, isso é pago pelo inquilino. E realmente os descontos, né? Hoje a gente está vendo aí um formato de negociação em que você tem descontos, você tem steps de mercado, steps de valor de locação. Então, no primeiro ano você tem 10 ou 15%, no segundo ano 10%, no terceiro ano 5%. Tudo isso impacta, de certa forma, o valor do ativo hoje, né? Muitas pessoas nos perguntam com relação aos valores avaliados no mercado de hoje, né?
poxa, mas com esse valor de avaliação eu não consigo comprar nenhum ativo. Mas o contrário também é certo, né? Porque com um valor de reposição ou um valor feito pelo comparativo, será que você disponibilizaria esse dinheiro para ter um retorno menor do que, por exemplo, uma poupança, um CDI? Né? Quer dizer, quando o dono do imóvel tem muito disso, né? O avaliador faz todo o trabalho e o dono do imóvel fala, não vale só isso. Não vale só isso. Como assim, com esse valor eu não consigo repor o meu ativo? Mas ele também não consegue vender por aquilo que ele acha que vale, né? Sim, tem essa questão. Realmente, desde 2014 a gente tem escutado muito isso, né, com relação aos valores de avaliação, porque os terrenos eles se tornaram muito caros, o custo de construção também estava acima do mercado, mas enfim, o mercado, principalmente o mercado de lajes, se deteriorou e não está precificando, não está pagando o valor de locação que dê um retorno suficiente. Sim, né? Então, condições de mercado. Condições de mercado, né? Até uma outra discussão que é muito grande no meio dos investidores, se um imóvel repõe ou não repõe a inflação. Você tem uma opinião? Um imóvel, eu deveria acreditar que se eu investir em imóvel eu vou ter a reposição da inflação? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Isso é uma crença, né, que a gente tem aqui no Brasil, principalmente porque a maioria das avaliações são feitas pelo comparativo, né, não, principalmente para imóveis comerciais. E eu não acredito que isso seja a verdade. Porque dependendo do imóvel, se ele tem uma natureza para investimento, vai ser de acordo com o que o mercado está pagando por aquele contrato de arrendamento. Sim, em períodos de mercado aquecido, o investidor vai ter a inflação e mais um belo de um prêmio. Mais um belo prêmio. Nos períodos como o de agora, ele vai ter que entregar abaixo da inflação. Então, talvez na média do longo prazo, mas não é algo que eu possa abraçar como uma certeza que um imóvel vai me repor a inflação. Nesses últimos anos, por exemplo, muita renegociação de contrato, teve... os proprietários não estão conseguindo repassar a inflação para os seus contratos. Então, isso com certeza impacta, né, no valor da avaliação. Sim. Quando a gente tem que levar em consideração o que realmente está acontecendo no ativo. Um exercício realmente que poderia ser feito, né, para poder mitigar um pouco esse lado do fluxo ser tão sensível ao humor do mercado, seria usar uma conciliação de métodos, né? Então, poderia ser executado um comparativo direto, claro que dentro das especificações técnicas e de todas as informações que eu preciso cumprir para ter uma fundamentação adequada, né? E fazer o fluxo de caixa. E daí você comparar, porque aí você tem a visão do investidor, você tem a visão do proprietário, que também tem um valor emocional no imóvel, que isso é difícil, não se precifica isso, né? E aí daí então você ter um cenário mediano entre isso, né? Isso realmente seria o ideal a ser feito nesses momentos em que o mercado está ou muito alto ou muito baixo, né? Na semana passada esteve aqui a professora Cláudia Yoshinaga e ela veio falar de finanças comportamentais. E um dos livros que ela recomendou, você deve se lembrar, foi um livro do Damodaran, que é considerado quem mais entende de avaliação de ativos no mundo. E ele fala dos vieses comportamentais, que é isso que você estava falando agora. Sim. Quem vende acha que vale muito mais, quem quer comprar acha que vale menos. Sim. E precisa haver uma conciliação. Todo mundo tem viés, o avaliador também tem os seus vieses, também tem as suas crenças comportamentais, né? E tem que haver uma conciliação. Como é feita essa conciliação? Como é que eu consigo juntar aí um meio termo desse monte de expectativa subjetiva? Bom, primeiro você precisa ter um número de informações suficiente para montar um comparativo, né? O avaliador no Brasil tem um desafio, não é fácil. Lá fora você tem um banco de dados enorme de transações e de informações que são disponibilizadas via web, enfim. Então, fazer uma avaliação lá fora, ela fica muito mais fácil. Aqui, a gente precisa buscar muita informação.
Sim. Então, não existe um banco de dados, as transações, quando elas existem, as informações sobre essas transações nem sempre trazem informações consistentes, né? No fundo, cada consultoria tem o seu banco de dados próprio das negociações que eles assessoram e é por isso que às vezes você vê relatórios e até uma certa discrepância, né? Isso. Tipo a CB dizendo que a vacância é 13, enquanto a Colliers fala que é 17, enquanto, né? Isso. Porque é tudo cada um com a sua própria informação dentro de casa, né? Por mais que exista, a gente tenta colocar isso dentro de um padrão, mas nem sempre as empresas concordam com esse padrão, né? Então, cada uma usa o que acha mais correto. Mas, assim, com relação às informações que são colocadas, as consultorias internacionais, elas têm uma vantagem por ter outros setores dentro da própria organização, que são os setores comerciais e que podem suprir as informações que esse avaliador precisa. Senão, ele realmente vai buscar isso no mercado. Para certos mercados com imóveis mais complexos e imóveis prime, é muito difícil de você achar isso com pesquisa na internet. Sim. Ou simplesmente ligando para as pessoas, né? Isso não é uma tarefa fácil. O que eu gosto realmente dos fundos imobiliários é que trouxe uma transparência para isso. Então, eu acho que no longo prazo, no médio e longo prazo, a gente vai ter um pouco mais de informação transparente sobre o que está sendo feito. Vai deixando um registro, um track record, né, do que foi comprado e vendido. Nosso tempo está quase no fim. Parece que demora, mas é rapidinho, né? E tem duas questões que você mesmo falou, isso é muito importante a gente mencionar. A primeira é a sensibilidade do modelo. Você colocamos aquele monte de informação na caixinha, chegou num valor presente líquido, não acabou aí a avaliação. Quer dizer, precisa sensibilizar. Sim. Explica essa sensibilidade para a gente. Essa sensibilidade, na verdade, ela vai traduzir um pouco, né, o humor do mercado, o que você pode ter de surpresa ou que você pode realmente analisar os cenários, né? Então, a sensibilidade é para você analisar cenários. O que a gente indica realmente para sensibilizar no modelo seriam as premissas que são relacionadas ao apetite do investidor, quanto que ele quer, por exemplo, uma taxa de desconto ou um cap rate, porque isso depende muito, por exemplo, para mim um retorno pode ser suficiente que para você não seja, né? Então isso é importante entender realmente no momento em que você está contratando a avaliação, qual seria essa expectativa. Claro que os avaliadores, eles têm que ter a noção do quanto que o mercado está precificando aquela taxa, tá? Mas isso pode variar, não num universo muito grande, mas enfim, meio ponto percentual, 1 ponto percentual, para cima ou para baixo, isso é válido. Quer dizer, seria algo como... Você pode pôr na planilha para a gente na tela de novo, ó. Vou colocar aqui, com essas premissas que você tinha deixado aqui, cap de 8, taxa de 8, então o VPL atual é de 958. Aí a gente vai sensibilizar, correto? Vou mexer o quê? No cap rate? Pode mexer no cap rate. Então, se eu mudar, sensibilizei, então estimando um cap de 7 de saída, então agora eu vou dizer que o valor seria 1.035. Isso mesmo. E aí eu vou fazer então o contrário, eu vou estimar um cap de 9. Só para você entender, quanto mais alto esse cap, significa que eu estou vendendo meu imóvel mais barato. Então aqui eu fiz, de uma maneira bem simples, uma análise de sensibilidade, tá certo? Eu entendo que o valor deste imóvel seria 958, mas eu vou me dar aqui o direito de errar um pouco para mais, um pouco para menos. Então se eu estiver errando para menos, eu tenho que valer 898, se eu estiver errando para mais, tem que valer 1.035. Isso. Essa é a análise de sensibilidade. Isso seria uma análise de cenários, né? Normalmente a gente chama de um cenário realista, um otimista e um conservador. Certo. E outra pergunta, essa é importantíssima para você, investidor de fundo imobiliário.
a questão de olhar a relação do preço sobre o valor patrimonial e muitas vezes, né, e até recentemente a gente viu os fundos sendo negociados muito abaixo do patrimonial. Você que é especialista e que faz a avaliação daquele ativo. Só, pô, eu tenho todo esse trabalho, eu tenho estudo tanto para fazer isso, e o pessoal não presta atenção no valor patrimonial que está marcado lá. Deveria haver guardar uma relação maior entre os dois preços, o preço de mercado e o preço de avaliação? Na minha opinião, o que acontece? Uma coisa pode ser analisada com a outra, mas não unicamente, né? Claro. Não só isso. Por quê? O laudo de avaliação, ele representa o que o ativo está performando naquele momento. E os contratos de locação, eles têm longo prazo, né? De 5 anos, enfim. Eles têm a renovação de 3 em 3 anos, mas normalmente são contratos longos. E o valor da cota, ele é negociado em bolsa. Sim. Então vai muito do humor do mercado. Eu acho que os fundos imobiliários no início eles foram vendidos de forma muito errada, então a qualquer momento em que houve um desconforto com relação ao mercado imobiliário, muita gente se desfez dessas cotas a valores mais baixos do que deveria ser desfeito. Então eu acho que existe uma relação, mas não é uma relação tão direta. Sim. Tá? Precisa tomar cuidado para não dizer que o valor da cota está mais baixo do que o valor do ativo, então por isso que a avaliação está errada, porque são duas coisas negociadas totalmente em diferente. Mercados diferentes. Mas, né? mas o investidor talvez tenha que entender que neste valor de book, né, foi projetado 10 anos para frente. Ele não é um negócio estático que ficou no passado, Sim. né? Quer dizer, ele também está tentando capturar o que acontece no futuro. Isso. Então, uma discrepância muito grande é que não deveria fazer sentido, né? Porque talvez, assim, no momento em que, por exemplo, você tem uma vacância muito alta no seu ativo, pode ser que a performance dele esteja mais baixa. Mas a longo prazo isso vai retomar, né? E aí a cota é precificada naquele momento em que, olha, eu não estou tendo o retorno que eu esperava, então eu vou vender antes que eu perca dinheiro. Então tem muito essa emoção, né, na hora de você vender esse tipo de cota. Sim. É a maravilha de juntar o mercado de bolsa com o mercado imobiliário. Isso. Né? Dá um bicho que é diferente dos dois. Não é nem bolsa, nem imóvel, né? Isso é verdade. Infelizmente, a gente tem que chegar ao fim, porque o papo estava muito bom. Eu te falei, estava com uma expectativa muito grande e, na minha opinião, entregamos um negócio fenomenal aqui, que foi uma aula de valuation ao vivo, feita na televisão. Claro. Muito obrigado por ter comprado essa empreitada comigo e ter entregado tanto conhecimento, com tanta clareza, tanta facilidade. Obrigado mesmo. Obrigada, Arthur. Realmente a matéria de avaliação ela tem muito a ser falada. Esse tempo é curto, né? E eu me coloco à disposição para outras oportunidades. A gente volta com certeza. Ok. Tenho certeza que você gostou também. Comenta lá, me manda a sua opinião ao longo da semana e um ótimo final de semana para você. Um grande abraço.